Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula, dando continuidade aí, né, ao capítulo feudalismo, falando agora sobre as cruzadas, né, capítulo 14 de história. Bom, gente, vamos entrar aí dentro de um contexto agora, século 11, 12, né, onde aí o sistema feudal, né, digamos assim, o feudalismo, o novo sistema sociopolítico econômico que estava ocorrendo na Europa nesse século, né, estava já consolidado em toda a Europa. Sendo assim, né, estava consolidado politicamente, né, por meio da sociedade feudal, e também, né, religiosamente por meio da Igreja Católica, né? Bom, então no caso aí, politicamente, o sistema feudal conseguiu controlar, né, por meio das suas fortificações, dos castelos que eles construíram, também do corpo militar, né, da instituição militar que eles constituíram, e assim conseguiu barrar as invasões dos povos húngaros, vikings, búlgaros e muçulmanos, né? Então, sendo assim, as invasões elas acabaram, podemos dizer assim. E no campo do religioso, o clero, né, a igreja, a religião católica, ela conseguiu se firmar por meio da, da expansão, né, religiosa por toda a Europa e também da consolidação da religião no sentido dos sacramentos que existem até hoje, né, sacramentos esses que estão aí voltados para o batismo, crisma, casamentos, unção dos mortos, enfim, crisma, né? Então a igreja se consolidava enquanto religião, né? Então toda a Europa se constituía dentro dessa estrutura social feudal, né, e religiosa cristã católica, certo? Bom, isso ocorria na Europa, porém ocorria, né, existia um desejo, né, tanto da nobreza feudal quanto também da religião, de fazer o mesmo, né, na Europa. Justamente porque, no caso aí da nobreza, eles queriam adquirir riquezas, né, terras e tudo ali que o território pudesse dar, né, que gerasse algum tipo de riqueza. Por outro lado, a religião católica queria expansão religiosa, ou seja, fazer com que a religião, né, o cristianismo adentrasse ali no Oriente Médio, em especial Jerusalém, onde era o lugar onde Jesus nasceu. E esse lugar ele estava tomado, né, pelos chamados mouros, ou seja, os povos muçulmanos. No caso aí, os turcos, né, os turcos muçulmanos, né? Então, desde o século XI, né, isso já estava sendo dominado pelos povos muçulmanos, né? No caso aí, o povo turco muçulmano, certo? Bom, começa então a ficar acirrada, né, a rivalidade entre esses povos, né, muçulmanos, esse povo muçulmano que tomava conta do Oriente Médio e o povo cristão que tomava conta da Europa, começa a ficar acirrado justamente quando os muçulmanos começam, né, a proibir as peregrinações, né, no ano aí de 1071, os muçulmanos impedem, né, a adentrada de povos vindo da Europa que iria para o Oriente Médio fazer peregrinação, visitar o túmulo de Jesus Cristo lá em Jerusalém. Então isso era muito frequente. Então os muçulmanos impediram. A Igreja Católica, então, diante disso, né, teve uma reação de que, não concordando com isso, né, então isso aumentou ainda mais o desejo da Igreja e da nobreza de invadir, adentrar, né, e declarar, portanto, assim, guerra aos muçulmanos, né?
Ou seja, a Igreja Católica, então, ela vai fazer uma espécie de reunião, né, onde o Papa Urbano II vai organizar o chamado Concílio de Clermont-Ferrand, ou seja, em 1095, o Papa, então, vai conclamar, digamos assim, os fiéis a, então, adentrarem o Oriente Médio e assim se apossar dessa região, né, Jerusalém, lugar sagrado dos cristãos. Porém, para também os muçulmanos, é um lugar sagrado, né, devido também a ali está toda ali uma vivência da história da religião muçulmana por meio de Maomé. E judaica também, né? Mas o contexto aqui era rivalidade entre cristãos e muçulmanos, né, em torno da região de Jerusalém. Bom, então, diante desse concílio, o Papa, então, convocou os seus fiéis, né, a formar, né, um exército e assim dominar a região de Jerusalém, né? Então, esse episódio, né, na história, ele vai ficar conhecido como as Cruzadas, ou seja, né, o Papa reuniu homens, mulheres, crianças, idosos, né, membros do clero, membros na nobreza, pessoas comuns como carpinteiros, comerciantes, artesãos, camponeses, enfim, até mendigos, né, foram, né, fizeram aí, digamos assim, um grande corpo, né, militar, que foram então partir em busca, né, da Terra Santa, digamos assim, né. Então, no caso aí, né, no caso da nobreza, eles buscavam território, com isso, né, adquirir terras. No caso das pessoas comuns, como os comerciantes, artesãos, carpinteiros, marceneiros, ferreiros, buscavam a remissão dos pecados, né? Sonhavam em se libertar dos pecados e assim garantir o perdão deles e também viver, né, a vida eterna no paraíso, enfim, ficar livre do purgatório, né? Já os comerciantes desejavam com essas cruzadas, né, conquistar rotas comerciais para aí então expandir o seu comércio, as suas relações comerciais com outros povos, principalmente ali da Ásia, né? Bom, gente, chega no século XII, né, 13, né, esses conflitos eles vão, né, começarem a ser feitos, né? E então aqui é a cidade, né, pessoal, de Jerusalém, né, atual Jerusalém. E aqui é uma imagem, só falar para vocês aqui, né, sobre o que a gente está falando, é a imagem que representa o Papa Urbano II no dia que ele fez o concílio de Clermont-Ferrand no século XI, né? Uma gravura aí que convoca toda a população de todas as camadas sociais para então partir para essa guerra, né? Uma guerra, como eu falei, conhecida como as Cruzadas, e no caso conhecida também como uma guerra santa, né? E então isso começa a ocorrer, né? Os conflitos entre cristãos e muçulmanos começam a ocorrer a partir do século XI e se estende até o século XIII, portanto aí, né? 200 anos de lutas, batalhas, onde as pessoas, né, iriam sempre, claro, em busca de algum objetivo, como eu falei para vocês. Então aqui mostra para vocês, né, como que os cruzados se vestiam, né, com roupas brancas, né, com uma espécie ali de túnica, né, digamos assim, com uma cruz vermelha no peito. Então esses eram os cruzados, né, que iriam tentar dominar Jerusalém em nome de Deus. E assim, então, conseguir os seus objetivos, né? Então esse conflito, né, digamos assim, as cruzadas, né, ela durou 200 anos e em momentos teve de muita intensidade, outros de menos intensidade, mas enfim, foram então, digamos assim,
4 expedições que ocorreram, né? E assim, então, muitos conseguiram seus objetivos, né? Por exemplo, principalmente os comerciantes, que faz agora, né, o controle das rotas comerciais para o Oriente. No caso aí, em destaque, vamos observar, né, os povos, né, venezianos e genoveses que vão ter o controle das rotas que vão para o Oriente, né, por meio ali do mar Mediterrâneo, tornando assim o comércio muito intenso na região italiana, né? Bom, gente, então falando sobre as cruzadas, teve um outro momento também que a gente deve abordar, que foi o renascimento comercial e urbano, justamente por causa das cruzadas, né? Ou seja, o renascimento comercial é o quê? As cidades, né? No caso, ou melhor dizendo, né? Surge aí dois momentos, né? O renascimento comercial e urbano, voltado no sentido primeiro do comércio, porque os genoveses e venezianos começaram a ter o controle dessas rotas e, portanto, então ampliar os seus negócios, né? Na Europa e se estendendo para a Ásia. E isso foi muito benéfico, né? Porque toda essa estrutura comercial, desenvolvimento comercial, possibilitou também um desenvolvimento urbano, né? E esteve voltado não só para o comércio, né, pessoal, o comércio de produtos manufaturados, né, mas também por meio de um comércio intenso agrícola. E com isso as cidades cresceram também, né? A população também cresceu, advento dessa realidade. Então, por que a população cresceu e tornando assim o crescimento comercial urbano? Justamente porque nesse período começaram a surgir muitas inovações, né, em relação aí aprimoramentos, né, na técnica da agricultura, do plantio, ou seja, eles começam então a substituir muitos equipamentos que eram de madeira por equipamentos de metal. Então, no caso aí, vamos construir, né, espécies de equipamentos para desenvolver um melhor plantio. Então, no caso aí, temos a charrua, que é um equipamento, né, que a pessoa segura aqui. Essa parte aqui de metal pontiaguda é cravada no solo e vai rasgando o solo, né? A pessoa vai empurrando, vai rasgando o solo, faz com que tenha aí uma melhor efetividade, né, na forma de preparar o solo para o plantio. Ou seja, o arado ele rasga, né, a terra, faz aquelas pequenas valas, né, onde a terra ela é removida e depois é aplicado a semente e depois começa a cobrir a semente, né, com a terra. Então antes isso era feito com a madeira. Então quebrava muito, né? E isso atrapalhava o plantio. Agora de metal não, é mais resistente, portanto então pode-se trabalhar, né, mais sem ter que fazer manutenções, né, nos equipamentos agrícolas. Então assim possibilitou ter um melhor plantio, produzir em maior quantidade e as pessoas então puderam então plantar diversos tipos de grãos e assim obter diversos tipos de alimentos. Obtendo diversos tipos de alimentos, eles puderam se alimentar melhor, qualidade de alimentação se tornou melhor, né? Então, sendo assim, começaram a ter uma qualidade, né, na sua alimentação, fazendo com que eles adquirissem, né, muitas vitaminas no seu organismo, melhorando aí a sua imunidade, né? Então, riscos de doenças eles diminuíam, as populações foram então, né, sendo multiplicadas, os filhos, né, as crianças começam a nascer mais sadias, enfim, isso então deu um número grande, um aumento grande na população. A densidade demográfica aumentou muito, né, nesse período, século XI ao XIII, né? Então teve muitos benefícios aí, não só no plantio, mas também no sentido de uma melhor alimentação, possibilitando o crescimento populacional, né? Bom, gente, e junto com isso tendo um crescimento populacional, logo teve um crescimento das cidades.
essas cidades, recebendo cada vez mais pessoas, né? Essas cidades que antes eram vilas, né? Depois se tornam cidades de pequeno porte, depois aumentam, né? E essas cidades começam a serem desenvolvidas inúmeras atividades, né? No caso aí, o equipamento de metal também possibilitou, né, uma redução de tantas pessoas trabalhando no campo, substituiu, né, essa máquina substituiu o trabalho de muitos homens no campo. Então muitas pessoas que não conseguiram se arranjar no campo começaram a desenvolver outras atividades. Muitas foram por comércio, por artesanato. Então assim surgiram carpinteiros, sapateiros, marceneiros, mercadores, ambulantes, né, e comerciantes. Comerciantes então que começaram aí a desenvolver um comércio cada vez mais intenso na cidade, uma cidade grande, né? E então esse comércio sendo desenvolvido, começam então a surgir pessoas que começam então a praticar esse comércio, né, com grande intensidade, não só entre os europeus, mas também com os asiáticos, né, da onde vinha perfume, a seda, as especiarias, né, os temperos, né, e aí então começou a se expandir, né, uma rota comercial que não só ligavam também à Ásia, mas também ligava aos países nórdicos, né, como onde hoje é a Suécia, a Noruega, né. Então de lá vinha trigo, ferro, madeira, né, tecido, as chamadas ligas hanseáticas. E no caso aí ligava a Europa aos países nórdicos. Já os países, ou melhor, ligava os europeus aos países nórdicos, as ligas hanseáticas. Já os povos europeus, no caso venezianos e genoveses, ligavam a Ásia, eles começaram a desenvolver as chamadas não ligas, né, mas corporações aí voltadas para o desenvolvimento comercial, né? Então nós podemos aí observar que começa um grande movimento intenso, né, de comerciantes, né, que começam a fazer isso. E esse desenvolvimento intenso no comércio começa, né, a ser voltado para cada vez mais adquirir mercadorias e também junto com isso riqueza, né? Essa riqueza ela vai tornar os comerciantes muito endinheirados, né, muito ricos. Eles então vão fazer feitorias por todas as regiões, né? Vão criar rotas de comércio em vários locais. Então a gente, opa, o que eu fiz aqui? Deixa eu voltar. Peraí, gente, um minutinho. Eita, pulou a página aqui que eu nem vi. Nossa, voltou muito. Pronto. Pronto. Então esse comércio intenso ele vai, né, ser muito próspero, né? E aí então eles vão formar inúmeras redes de comércio, né? Uma delas é por meio das rotas, né? No caso temos aqui, né, para vocês terem uma ideia, as rotas terrestres, vão fazer rotas terrestres por meio da cor aqui, né, um vermelho mais escuro, onde a gente pode ver aqui, né. Depois as rotas marítimas em verde, pega o Mediterrâneo, o Oceano Atlântico, né, vai para a região dos países nórdicos, né. Depois as rotas marítimas hanseáticas, aqui voltadas para um comércio, né, intenso entre os países nórdicos e a Europa. Depois vem as rotas marítimas genovesas, né, que toma conta do Mar Negro, Mediterrâneo,
né, que fica mais ou menos mais aqui ao norte, ao sul europeu. Bom, então isso, pessoal, vai atrair, né, uma relação muito forte entre os povos, né, por meio do comércio, vai enriquecer muitos comerciantes, né, e nesse sentido, crescendo o número de comerciantes e o comércio intenso, né, por toda a Europa, por toda essa parte aqui, vai surgir grandes cidades, né? Cidades essas que vão estar, né, caracterizada mais ou menos nesse formato, né, com muitas construções, cidades que vão passar a ser dominadas não cidades, né, depois, e sim burgos, ou seja, onde os grandes comerciantes vão morar. Esses burgos, né, devido aos comerciantes morarem neles, começa então a surgir uma nova organização social, né, uma nova classe social, que é a classe burguesia, né, que vem de burgo, e sendo assim, vai ser composta por comerciantes, artesãos e também cambistas, né? Cambistas no sentido de uma atividade onde vai movimentar muito dinheiro, né, pessoal? Essa classe burguesa, né, que vai começar a trocar dinheiro, né, de uma região para outra, vai começar a fazer muitas transações, né, que envolvem dinheiro, transferência, troca de dinheiro, né? É como que hoje a gente pudesse entender como existe o cambista, né? Ou a casa de câmbio. As pessoas vão lá com dólar, pega euro, né? Ou com dólar pega em real. No caso, na Idade Média, eram os cambistas, então, os banqueiros que faziam essas transações, modificava, convertia o dinheiro que você tinha de uma região para você ter o dinheiro, né, que é aceito na outra região. Então, essa atividade começa a ser muito desenvolvida na Europa, né? E existe, né, até hoje, né, pessoal? Bom, sendo assim, entre essas três grupos aí da classe social da burguesia, vai entrar em destaque aí os artesãos, né, que vão se reunir numa classe, né, digamos assim, de profissionais que vão ditar as regras, né, para desenvolver os seus trabalhos, né, como por exemplo aprendizes, como mestres, né, vão construir oficinas, né, vão dar aí, digamos assim, vão ter uma espécie de trabalho, né, a ser desenvolvido em regiões específicas, né? Então assim surgem as corporações de ofício, que vai também ditar valores, preços dos produtos, né? Regras, né, para poder comercializar. Então, no caso, vai ocorrer muito isso, né? Só um minutinho. Vai ocorrer muito isso na Europa por meio dos artesãos, né? Bom, gente, então é isso. Chegamos ao fim do feudalismo, né? Uma nova sociedade vai se organizando, né? Ao longo aí do tempo, e aí a gente vai tendo uma nova característica social, né? Onde as práticas comerciais vão ser cada vez mais difundidas, a religião também, a religião cristã, não é? E também a organização política, não é? Bom, gente, paramos por aqui. Espero aí que vocês tenham feito as anotações de vocês no caderno. Dúvidas, registrem também, né? E aí, em breve, tiraremos essas dúvidas e também fazemos atividade lá no Vindimo. E aí, no chat, né? No Classroom. Ou, desculpa, lá no chat, no Meet, né? E depois colocarei também as questões para vocês lá no Vindimo, tá bom? Então é isso. Tudo de bom, gente. Até mais. Tchau, tchau.